Que bom que estamos juntos aqui no grupo Corações Ardentes, nesse tempo de aprofundamento, para termos uma maior intimidade com Deus. E esse aprofundamento é através das orações cristãs. Algumas que a gente reza mais vezes, outras menos. Algumas que talvez eram um pouco desconhecidas para nós, mas de uma forma ou de outra nós estamos aqui e estamos podendo, aprofundar para que quando a gente for rezar uma Ave Maria, uma Salve Rainha, até mesmo o Pai Nosso, não seja de uma forma tão rasa, tão superficial, mas que a gente entenda e conheça um pouco mais daquilo que a gente está rezando, até para que possa ser rezado de forma diferente, né, Frei? Sim, é bom a gente conhecer o que reza para nós termos consciência do que estamos pedindo. Verdade. E quando enfrentarmos as situações da vida, sabermos o que foi pedido em nossa oração. Isso nos ajuda a enfrentar de uma forma diferente, com um crescimento espiritual cada vez maior, que é o objetivo de fazermos esse encontro, né? E que faz toda a diferença na nossa vida. Hoje a oração que nós vamos rezar, né? E que o Frei vai nos trazer a profundidade, um pouco de profundidade dela, é a oração do Pai Nosso. Quero convidar você que está aqui no grupo Corações Ardentes a permanecer aqui conosco, também curtir aí o vídeo, compartilhar, e se você não se inscreveu no canal da comunidade, se inscreve, porque assim quando nós tivermos outros vídeos de oração sempre, né? Você poderá receber também, tá bom? Então vamos iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezando a oração que nós vamos aprofundar hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa oração a gente sabe de cor, A gente já salteado, cansou de trás para rezar, frente, né? eu acho que não, mas a pergunta que fica é, será que nós entendemos aquilo que nós estamos rezando, os pedidos que nós estamos fazendo, aquilo que Jesus quer nos dizer quando Ele mesmo, ditou essa oração? Essa é a grande pergunta, né, Frei? Exatamente. E essa é o nosso maior obstáculo, né? Porque a gente corre o risco de pedir uma coisa na oração, mas quando a situação acontece e que vai bem de encontro com a própria oração que a gente fez, a gente nega, não aceita, não entende, não concorda com a vontade de Deus. Então, ao mesmo tempo que você corre o risco de pedir, venha a nós o vosso reino, quando o reino acontece na sua vida de uma forma que você não entende, você questiona, você briga, você não quer saber. E aí? Seja feita a vossa vontade, mas na verdade a gente quer fazer a nossa. Então são questões importantes. Vale a pena a gente meditar um pouquinho. Como a gente sempre diz, é um rasante, né? Nós não estamos fazendo um estudo teológico aprofundado. Nós vamos pincelar algumas coisas sobre a oração do Pai Nosso. Existem na Bíblia duas versões, a versão de Lucas e a versão de Mateus. No Evangelho de São Lucas são 5 pedidos, então é uma oração mais sintética. Você pode encontrar ali no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, né? Você vai encontrar esse trecho e você pode dizer, mas está um pouquinho diferente daquele que a gente sempre reza. É porque a igreja adotou ao longo da história a versão de Mateus, do Evangelho de São Mateus. Então é a que mais usamos na igreja. O próprio Evangelho de São Mateus era chamado de Evangelho Eclesial, o Evangelho da igreja, porque era usado majoritariamente na igreja. Era o texto central para a vida litúrgica da igreja até o Concílio Vaticano II. Os outros eram menos usados. Então a gente tem que entender um pouco da história da nossa igreja para poder entender por que o Evangelho de São Mateus e a oração presente no Evangelho de São Mateus é mais utilizada. No Evangelho de Mateus, ela aparece no capítulo 6º, né? E tem 7 pedidos. 7 pedidos são feitos por Jesus Cristo quando nos ensinou a rezar. Então, nós vamos ficar atentos a cada um desses pedidos, tá bom? É a oração que nos une ao coração de Deus. Então, a gente começa chamando Deus de Pai. Pai nosso que estais nos céus. Deus é Pai de todos nós, Pai de Jesus Cristo, nosso Pai também. Nós somos filhos adotivos de Deus por Jesus Cristo, através do santo batismo, né?
é Pai da humanidade inteira, então a gente chama de Pai Nosso. Interessante notar que Jesus ensina Pai Nosso, então ele reconhece-nos também como filhos de Deus. Então Jesus fala Pai Nosso, ou seja, Pai meu e Pai deles, né? É muito bonito isso. Jesus nos chama de irmãos, de certa forma, né? Então isso para nós também é uma grande riqueza. Que estais nos céus, e o termo correto é este mesmo, nos céus. Porque Deus não está no céu, como nós olhamos para cima e vemos o céu. Ele está nos céus, que é a dimensão da sua glória. Os céus não é tanto um lugar, né? Um lugar físico, mas o lugar espiritual, uma outra dimensão espiritual. O céu pode ser, os céus, melhor dizendo, pode ser seu coração. Deus está entre nós, nós estamos com Ele, né? Deus está com os santos no reino dos céus, que não significa que está lá em cima. Não quer dizer que você vai pegar um foguete e chegar lá em Deus e de repente ver o trono de Deus. Por muito tempo, na Idade Média, se pensava isso. Onde está o trono de Deus? Está no céu, né? E não é essa a compreensão. Os céus da glória, ou seja, o lugar onde Deus habita, que nós não sabemos ao certo onde está, ninguém localizou e nem vai localizar, porque não está aqui de modo palpável entre nós, né? Mas ele está nos céus. Então é Pai Nosso que está nos céus. Isso reconhece a soberania, a superioridade, a majestade, o poder, né? A própria divindade do Senhor que está em outro lugar que nós não sabemos exatamente aonde. Aliás, a gente sabe, o céu pode ser aqui, né? Os céus de Deus podem ser aqui, podem ser na sua casa. Sua casa pode se tornar um céu divino, né? Então a gente precisa entender essa questão. Está num outro lugar, tá bom? Isso aparece em Lucas e Mateus. Lucas capítulo 11, versículo 2 e Mateus capítulo 6, versículo 9. E quando chamamos Deus de Pai, nós também nos reconhecemos irmãos. Isso o catecismo da igreja nos deixa muito claro. Ao chamar Deus de Pai, nós nos reconhecemos irmãos. Precisamos cuidar um do outro, porque Ele é Pai de todos nós. Está nos céus, olhando por todos os seus. Isso é muito bonito para nós também. Segunda passagem, santificado seja o teu nome. Nós reconhecemos a santidade de Deus, reconhecemos que Ele é o santo e é o santificador. Quando a gente diz santificado é o seu nome, a gente está dizendo o louvor de Deus Altíssimo em todas as situações da vida. Reza o Pai Nosso quem está com câncer, reza o Pai Nosso quem está feliz, reza o Pai Nosso quem está enfermo, reza o Pai Nosso quem está depressivo, melancólico, reza o Pai Nosso quem está bem na sua vida. Ou seja, na alegria e na tristeza louvamos o Senhor. Santificamos o nome do Senhor em todas as situações da vida. O louvor do Senhor, né, seja dado pelo lábio dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta, nos diz o Salmo. Ou seja, orai sem cessar em todas as circunstâncias, vai dizer São Paulo lá em Tessalonicenses, né, na segunda Tessalonicenses, capítulo 5. Então a gente aprende aí que o louvor deve ser feito a todo momento. Jesus foi tão prudente, né? Na dificuldade, rezamos o Pai Nosso, estamos louvando o Senhor, mesmo na dor e na angústia. Aparece nas duas versões, em Lucas, capítulo 11, versículo 2, e em Mateus, capítulo 6, versículo 9, aparece aí essa referência, né, da santidade divina, do reconhecimento de Deus como santo. E o nome de Deus também é santo. Santificado seja o teu nome, ou seja, até a palavra que se refere a Deus é santa, né? Até o nome do Senhor é santo. O poder dele é imensurável. A Bíblia não fala o nome de Deus, né? Nós não sabemos o nome de Deus, ele não se deu o nome, não falou o seu nome para nós. Então é santo, é sagrado. Ninguém tem acesso, né, a ele. O magistério da igreja, no catecismo, nos fala dessa santidade que se manifesta em nossa vida. Quando a gente reconhece Deus como santo, ele se manifesta a nós também com toda a sua santidade. E nós precisamos valorizar isso. Venha a nós o vosso reino. Aqui nós pedimos o reino de Deus, mas esse reino já está entre nós. No Antigo Testamento, o reino já estava entre nós
na palavra inspirada aos autores do Antigo Testamento. E esse reino se manifestou em Jesus Cristo. Jesus é o reino de Deus entre nós, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, né? Ele ensinava os discípulos a pregarem o reino de Deus, já está entre vós, vai crescendo como fermento na massa, o reino é como semente de mostarda, que é pequenininho e vai crescendo. Então, esse reino já está aqui. Mas Jesus ensina, pedi o reino de Deus sempre para vós. Ou seja, pedi que esse reinado do Senhor, essa soberania do Senhor esteja sempre sobre vocês, né? Que Ele seja sempre o seu Senhor, o seu condutor, né? E isso é importante, porque no momento da dor a gente não quer saber disso, né? A gente quer só o venha a nós o vosso reino, mas quando acontece alguma coisa ruim, a gente quer que nosso reino pessoal seja superior ao reino de Deus, né? A gente quer bonança, a gente quer vida boa, quer libertação instantânea, e não é assim, né? Que a sua vontade venha aqui, que o seu reino venha a nós. Isso aparece em Lucas e aparece em Mateus. Lucas capítulo 11, versículo 2 e Mateus 6, 10. Então os dois evangelistas relatam essa mesma prece, né? Pedido do reino de Deus. O Pai Nosso serve de inspiração para as nossas orações pessoais. Então quando você for criar a sua oração, fazer de cabeça, lembre dessas frases. Venha o teu reino, Senhor, sobre teus filhos, sobre o nosso povo, sobre os enfermos. Venha o teu reino sobre os doentes. Venha o teu reino sobre os que estão presos, sobre os que estão nas drogas. Venha o teu reino sobre os que estão padecendo, sofrendo com a guerra. Então peça essa presença do reino, que o senhorio de Deus aconteça na vida dessas pessoas. Elemento importante. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aqui a porca torce o rabo, porque a gente não quer saber da vontade de Deus. A gente pede isso toda vez no Pai Nosso, a gente clama por isso, né? Mas quando Deus faz a vontade dele, a gente não aceita. A gente quer que seja feita a nossa vontade, não a dele, né? Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas a vós seja dado todo o reino, o poder e a glória, né? Isso nos diz o Salmo. Então, não a nossa vontade, não o que nós queremos, mas o que Deus quer. O que Deus quer muitas vezes é livramento, o que Deus quer muitas vezes é cura, ou mesmo na enfermidade, o que Deus quer é um coração convertido, é um coração santificado, é uma purificação de alma, e não a nossa vontade. A gente teima nisso e a gente sofre por isso, né? É verdade. E fica aí dando murro em ponta de faca. Isso só aparece em Mateus. O único evangelista que traz essa passagem, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é Mateus, capítulo 6, versículo 10, né, que é onde aparece aqui o Pai já Nosso. encontra uma diferença. Aqui já há uma diferença entre os dois e que é importante, porque logo na vontade humana a gente é chamado a submeter, né? Colocar nas mãos de Deus o nosso querer. Quando a gente diz, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu, ou seja, coloco a minha vontade nas tuas mãos. O meu querer é o teu querer, Jesus. O meu querer é o teu querer, Senhor. Que eu não queira nada além de te amar e de te servir. É isso. É que a gente precisa aprender, né? Santa Teresa d'Ávila nos fala disso, ela que é baluarte aqui da comunidade, né? Então Santa Teresa nos ensina isso, né? Tenha paciência, a paciência tudo alcança, né? Então a paciência na vontade de Deus, espera no Senhor e tem coragem. Também é uma outra passagem, uma música inclusive, que a gente precisa guardar no coração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente pede dois tipos de pão, o pão espiritual e o pão físico, o material, que são o necessário para viver. Nada de gula, não seja morto de fome para pedir o pão. Peça o pão nosso de cada dia, o suficiente para que eu viva a cada dia. Conceda-me, ó Pai, o suficiente para que eu viva a minha fé. Conceda-me o suficiente para que o meu corpo seja sustentado. Necessário para viver, não além daquilo que eu preciso. Tudo que vem demais é do maligno, tudo que sobra é gula, é avareza, né? É desejo de possuir e não é egoísmo e não é nosso. Então que nós tenhamos o que é necessário, sem acúmulos, sem exageros. A pessoa vai fazer um retiro, ela quer sentir toda a experiência mística de Teresa d'Ávila num dia de retiro.
Ela quer viver tudo que Santo Inácio ela viveu a vida inteira num dia de retiro. É gula, gula espiritual. Tem guloso espiritual, né? O que tem de vampiro espiritual por aí é demais. A pessoa quer sentir todos os êxtases dos santos em 3 dias de retiro. E aí depois termina o retiro, não sentiu nem metade daquilo, sai criticando. Ou então vai à igreja e espera tanto de uma missa e diz, eu não senti nada na missa. Mas quem diz que você tem que sentir? Dai o que é necessário para cada dia, Senhor. Para mim foi suficiente o pouco que eu consegui, o pouco que eu alcancei, mas Deus me deu. Né? Deus me deu naquela missa o que era suficiente. Me deu a palavra, me deu o pão e me deu também a força para seguir em frente. Isso aparece nos 2 evangelistas, Lucas capítulo 11, versículo 3 e Mateus capítulo 6, versículo 11. Os 2 evangelistas falam que Jesus disse isso. Então Jesus pede o pão necessário, o pão da palavra, da espiritualidade, dos sacramentos e o pão material para que a gente não tenha nada faltando para a nossa vida, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Outro lugar onde a porca torce o rabo e a gente acha ruim com Deus depois, né? O que acontece aqui? Que seja feita a justiça de Deus. É isso que nós podemos resumir essa passagem. Que a justiça de Deus seja feita. De minha parte, que eu perdoe na mesma medida que eu queria ser perdoado. Que eu ame na mesma medida que eu queira ser amado. Que eu faça o bem na mesma medida que eu gostaria que fizessem por mim. Que eu trate o outro na mesma medida que eu quero que o outro me trate. Se eu me amo, se eu quero o meu bem, se eu quero a minha fé em ordem, em dia, eu tenho que querer isso para o outro também. Do mesmo jeito que eu tenho direito, o outro também tem. Isso mexe no profundo do eu lá dentro, né? Essa mexe no âmago, lá no ego. Eu preciso entender que eu não posso fazer para os outros o que eu não gostaria que fizessem para mim. E que a vontade de Deus é que todos façam o bem, que todos vivam o bem, que Ele mesmo ensinou a nós e nos criou para isso. O que acontece é que a gente quer o contrário, né? A gente quer vingança, quer fazer do nosso jeito, né? A gente quer não perdoar, a gente quer não amar. Mas olha que interessante, Jesus vai muito a fundo na questão. E esse pedido nos cutuca, né? Nos cutuca, leva é lógico. ao perdão, né? Quem te der um tapa numa face, vire a outra para bater, né? Então, é perdoar acima de tudo. Passagens bíblicas aparecem nos 2 evangelistas. Lucas, capítulo 11, versículo 4, e também Mateus, capítulo 6, versículo 12. Os 2 afirmam que Jesus disse isso. Então, olha que interessante, são 2 passagens emblemáticas, importantes aí, né? Que nós sejamos capazes de perdoar, porque Deus é justo e quer que perdoemos, na medida em que nós também somos perdoados por Ele. Ele nos perdoou primeiro, então a gente também precisa oferecer o perdão ao próximo, né? E é uma grande lição, tá bom? O que a igreja nos ensina? Se nós não perdoarmos os nossos devedores, não poderemos receber o perdão de Deus. Porque na medida com que perdoardes, serás perdoado. Na medida com que julgardes, serás julgado. Então o Pai Nosso retoma todas essas passagens bíblicas do perdão e da falta de perdão e misericórdia. Tá bom? Deus é justo, repito, justo para retribuir a nós a medida que nós merecemos das coisas que fazemos. Tá bem? Então vale a pena a gente pensar. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aqui outra questão emblemática. Não nos deixe cair em tentação, mas afaste de nós todo mal. A gente também torce o rabo nessa hora, né? Porque o que acontece? A gente não quer que Deus nos livre do mal. Quando Ele livra, a gente acha ruim. Quando a gente é afastado de algum mal, de alguma situação, quando existe algum livramento, a gente muitas vezes não entende. Por que essa amizade acabou? Por que meu casamento está chegando nessa situação? Né? O que está acontecendo? A gente não quer, a gente não entende, a gente fica perdido, não sabe o que fazer. Deus está nos livrando do mal o tempo todo, porque a gente está pedindo isso o tempo todo, mas a gente não consegue filtrar, né? Não consegue perceber o que tem que ser modificado. Às vezes, algumas coisas são mais fáceis de remediar do que você ter que tomar decisão drástica no final. Então, Deus vai te livrando das situações, mas você não escuta, não pensa, né? Nenhum casamento começa arruinado, não é?
Nenhuma vida começa arruinada. Todo mundo começa com uma chance imensa de dar certo. Mas a gente vai deixando coisas acontecerem que vão desgastando as situações. E aí nós precisamos lembrar dessa passagem. Livra-nos do mal, Senhor. E por fim também, livra-nos do mal da condenação eterna. Porque o mal aqui que aparece nesse trecho é o mal do demônio, é o mal da morte eterna, do inferno. Então livra-nos do mal, livra das garras do inferno, para que nós não sejamos entregues a Satanás. Pai nosso, uma oração grandiosa. Estava pensando aqui em duas coisas, né? Livrai-nos do mal, daquele mal que está dentro de nós também, a mágoa, o rancor, a tristeza, né? Que nos impede de perdoar, de nos aproximar das pessoas, né? E também que muitas pessoas perguntam, às vezes deve perguntar para o Senhor também, como já perguntam para mim, você não tem uma oração assim poderosa, né? De libertação, de proteção? Olha aqui o Pai Nosso, Pai né? Nosso. A gente pede aqui, né? Livrai-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, né? E nos livra do mal. Então, o Pai Nosso, essa oração poderosa, né, Frei? Livrai-nos do mal que já nos acometeu ao longo da vida, ou seja, nos liberte, né? Arranque de nós o mal, e também do mal que pode vir. Livrai-nos constantemente do mal, né? De todo o mal, do mal já feito, do mal que virá. Então é uma oração de libertação, de cura, como eu disse, e de libertação, né? Aborda os elementos essenciais da nossa vida. O louvor a Deus, o pedido do alimento físico, do alimento espiritual, a necessidade do perdão, né? Aborda a questão da maldade, do pecado do mundo. Então, assim, é um texto espetacular. Jesus quis nos transmitir algo essencial para a nossa vida cristã. E essa oração que a gente reza em muitas oportunidades, Sim, em muitos momentos, em várias situações, né? Pai Nosso, né? É essa nossa oração de hoje que nós estamos refletindo aqui, e eu tenho certeza, né? Nós temos a certeza que quando nós formos rezar, né? Eu e você, né? Formos rezar aí, será de uma forma diferente, porque agora a gente já aprendeu muita coisa, né, Frei? Sim, espero que tenha contribuído para muitos de vocês tomarem consciência dessa oração. Fica aqui conosco no grupo Corações Ardentes, né? Nós temos aí mais alguns vídeos de aprofundamento na intimidade com Deus através das orações cristãs, e daqui a pouquinho a gente já começa a se preparar para a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu até vim aqui já uniformizada, Frei, ó. Olha só, já tá fazendo propaganda do São Miguel Arcanjo. Tá chegando daqui a pouquinho, né? Dia 15 de agosto aí, né? Daqui menos de um mês aqui, nós já vamos estar entrando nesse tempo de Quaresma. E quando a gente concluir esses vídeos aqui de aprofundamento das orações cristãs, nós vamos ter alguns vídeos de preparação também para a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que tem como tema... cadê o tema daqui? Deixa eu procurar aqui. Aqui, olha lá, o Frei achou. A imitação de Cristo, um caminho para a vida interior. E nós vamos usar, Frei, esse livro que é espetacular, né? Que é livro de cabeceira, eu estava lendo já a introdução, livro de cabeceira, e é isso que nós vamos viver nesse tempo de Quaresma. Se você tiver acesso, vá pesquisando, encontre na internet, você pode adquirir. Thomas Kempis é o autor, foi um livro escrito na Idade Média, né? Tardia, na Idade Média tardia, né? A imitação de Cristo. Vale a pena você ler, é bom conhecer. Depois a gente vai dando mais informações. Livraria Jesus Caminho Seguro já está se preparando também, viu? Caso você queira adquirir esse livro aqui conosco. Nós vamos pedir a bênção de Deus, pedindo que Ele nos cure, nos liberte, nos proteja, nos defenda de todo mal. E no próximo vídeo nós vamos rezar e refletir a oração do Santo Anjo, que é uma outra oração de muita proteção. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre suas famílias, sobre sua casa e seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem.